Mano, hoje a gente precisa conversar um pouco sobre toda essa crise envolvendo a Groenlândia. Muitos estão falando que a OTAN está rachada e hoje a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Afinal, a gente precisa discutir se essa crise toda vai acabar ocasionando uma crise econômica global ou se isso daí vai se resolver nos próximos meses. Essa questão aí envolvendo Estados Unidos e Groenlândia, ela já não é de agora, ela já vem se desenrolando desde o pós Segunda Guerra Mundial e vem se intensificando mais aí sobre as administrações do Trump. Então no primeiro mandato dele ele já falou muito sobre Groenlândia e agora no segundo mandato ele vem falando mais ainda, entendeu? Mas só que é aquela questão, se você for analisar, o Trump ele tem os motivos dele, os Estados Unidos tem os motivos deles de ter ali sobre seu controle, sobre seu domínio esse território da Groenlândia, ao mesmo tempo em que a Europa e os outros países aí orientais, como por exemplo Rússia e China, também tem os motivos deles, entendeu? Então é um cabo de guerra onde todo mundo tem ali os seus motivos e claro que a Groenlândia, que é um país soberano, um país que possui governo, também tem os seus próprios motivos para poder seguir ali os rumos que eles bem entenderem. Mas só que essa briga por conta da Groenlândia, ela existe basicamente porque ali é um território que é rico em recursos naturais. Existem diversos minerais ali, mais de 30 minerais essenciais para o desenvolvimento tecnológico, econômico e etc. Existem terras raras de fato ali na Groenlândia, só que além de existir terras raras, minerais raros, existem também muitas reservas de petróleo. Só que além dessa questão aí envolvendo recursos naturais essenciais, existe também a questão ali envolvendo localização geográfica, entendeu? Então o próprio Trump ele fala que se os Estados Unidos não ter o controle ali da Groenlândia e proteger ela militarmente, etc., então ele fala que mísseis russos, mísseis balísticos da Rússia, por exemplo, aqueles intercontinentais, na Groenlândia ele fica a 10 minutos dos Estados Unidos. Então, da Groenlândia para os Estados Unidos, o Trump fala que um míssil intercontinental chegaria aí em 10 minutos no solo americano. E é por isso que ele fala que além de proteger os recursos naturais que ali existem, ele ainda fala que existe essa proteção hemisférica ocidental contra mísseis intercontinentais e mísseis supersônicos, entendeu? Então o Trump ele fala que é essencial proteger a Groenlândia da Rússia e da China, dos países orientais, porque se não proteger, eles vão invadir no futuro e além deles pegarem os recursos naturais, eles ainda vão estar bem posicionados geopoliticamente para poder, em caso de guerra, um caso hipotético de guerra, ter ali um acesso muito rápido tanto à Europa quanto ao próprio Estados Unidos, entendeu? Então o Trump ele fala isso daí, ele tem essas justificativas, né? Só que o problema no meio de tudo isso daí é que a Groenlândia ela se considera um país soberano, como nós falamos anteriormente, e os caras eles não querem serem anexados pelos Estados Unidos, eles não querem ser americanos, entendeu? Eles querem continuar sendo groenlandeses com ali a proteção com o comando da Dinamarca, ao mesmo tempo em que os países ocidentais, europeus, querem que as coisas sejam desse jeito, entendeu? Então os europeus eles acreditam que as coisas estão melhor do jeito que está e que essas justificativas do Trump, dos Estados Unidos, elas não possuem fundamentos e que atualmente a Groenlândia deve continuar ali sob comando da Dinamarca e da Europa. A gente não sabe se em uma ofensiva russa, chinesa, oriental, vamos dizer assim, hipoteticamente, a gente não sabe se a Europa vai de fato conseguir defender a Groenlândia de uma ocupação no futuro, mas só que os caras estão dizendo que eles vão conseguir defender, que não precisa os Estados Unidos fazer o que está fazendo, não vai precisar de intervenção militar dos Estados Unidos ali para poder defender o território, porque eles alegam que eles já estão fazendo isso daí. Só que por outro lado você tem também
a questão ali envolvendo a Rússia e a China sobre esse território da Groenlândia, que quando você fala da China, a Groenlândia é importante para ela por conta da famosa Rota da Seda da China, a Rota da Seda Polar, que iria passar ali pelo território da Groenlândia, entendeu? Facilitando aí os comércios chineses. E quando você fala da Rússia, a Rússia, que já possui bases militares ali por perto, possui ali submarinos, inclusive nucleares ali, tomando conta ali das regiões ali mais para cima. E também tem a questão econômica. A Rússia tem vários quebra-gelos que passavam ali pela Groenlândia, fazendo ali a exportação e importação de recursos. Tem a questão também militar e, claro, a questão aí envolvendo recursos naturais, porque todo mundo quer ter acesso aos recursos naturais da Groenlândia, entendeu? E é aquele negócio, mano. Na minha opinião, isso daí vai dar pano pra manga ainda, entendeu? Porque é um território que é extremamente vasto em recursos naturais, tanto em terras raras quanto em petróleo, como nós falamos. Só que, na minha opinião, essa questão da Groenlândia, ela vai ficar ali pro lado ocidental. Os Estados Unidos vai acabar fazendo algum acordo ali para poder sim ter acesso à Groenlândia de forma mais incisiva, vamos dizer assim, igual a Dinamarca tem, entendeu? Então a Dinamarca que toma conta agora, mas no futuro os Estados Unidos vai acabar tomando conta sim da Groenlândia, porque é um território essencial para a proteção hemisférica ocidental, dado que se não proteger ali o Oriente, Rússia, China pode encher ali de armamentos, bases militares e mísseis intercontinentais, etc. Algo que coloca a segurança tanto da Europa quanto dos próprios Estados Unidos em risco. Então, como o próprio Trump falou, a questão da Groenlândia é uma questão que não tem conversa. Eles vão seguir adiante com isso. E se ele seguir adiante mesmo com isso, então não tem o que a Europa fazer. A Europa vai ter que abrir mão e não vai ter crise econômica global envolvendo Groenlândia e essa questão por conta disso. Porque se os Estados Unidos bater o pau na mesa, os caras vão ter que ceder e pronto, e acabou. A Europa não tem capacidade para bater de frente com os Estados Unidos, entendeu? Se você for ver aí a OTAN, quem é que financia a OTAN? Praticamente os Estados Unidos. A grande parte aí da OTAN é financiada pelos próprios Estados Unidos. Então a Europa meio que é muito dependente dos Estados Unidos militarmente. Só que aí os caras tá falando um monte lá em Davos, o Macron falou um monte, a Úrsula lá falou um monte, entendeu? Mas só que no final das contas o Trump ele tá seguindo adiante com isso porque ele sabe que ele tem poder de barganha e ele sabe que quem financia a OTAN é os Estados Unidos. Como ele mesmo fala, se não fosse os Estados Unidos, hoje o Macron ia estar falando alemão, entendeu? Então, na minha opinião, não vai chegar ao ponto de ter um confronto entre Estados Unidos e Europa por conta de Groenlândia, nem questão envolvendo economia, crise global, porque mesmo que a Europa aplique sanções sobre os Estados Unidos ou faça alguma retaliação ou algo do tipo, eles ainda vão estar em maus lençóis, entendeu? Porque, além de tudo, eles ainda têm que bancar a guerra da Ucrânia. Então, eles precisam segurar a questão da Ucrânia, segurar a Rússia ali com a Ucrânia, e agora ainda vai ter que segurar os próprios Estados Unidos também. Não vai ter como segurar, entendeu? É inviável, e é por isso que, na minha opinião, eles vão acabar cedendo, entendeu? E mesmo se não ceder agora, vai acabar cedendo depois, porque no fundo todo mundo sabe que a Groenlândia é essencial para a geopolítica global e o único país ocidental que possui poder e força para segurar aquele território ali das mãos do bloco oriental é somente os Estados Unidos, entendeu? Tanto militarmente quanto economicamente. Só que aí tem aquela questão, né, mano, que a gente não sabe para quantas isso daí pode descambar. E se descambar, eu acho improvável, mas só que se
escalar muito e descambar de fato para uma crise global, então é de se esperar que com uma crise global, os juros globais vão começar a cair, entendeu? Os Estados Unidos já está em processo já de corte de juros, e se descambar uma crise global por conta disso daí, envolvendo basicamente retaliação econômica de ambos os lados, taxação, aquela coisa toda que você já sabe, e isso daí começar a afetar de fato a economia global e vir a acontecer aí desastre econômico, etc. É improvável chegar nesse ponto, mas só que se chegar, como nós falamos, é de se esperar que nesses cenários os juros globais comecem a cair, e se você perceber que existe esse cenário, então queda de juros não tem outro caminho a não ser seguir ali pelos bons e velhos títulos pré-fixados, para você fixar a sua rentabilidade no topo, enquanto ela ainda está alta. Atualmente a gente tem uma taxa Selic aí de 2 dígitos, 15%. Então você percebeu que vai descambar aí para uma crise global, que os juros vão começar a cair de forma incessantemente para poder conter aí a desaceleração econômica, para poder mitigar os danos de uma desaceleração econômica drástica. Então é aquele negócio, segurar a rentabilidade no topo para poder evitar ter essas perdas muito fortes ali. São nesses momentos de queda de juros e etc, desaceleração econômica, que os pré-fixados eles mais funcionam, eles mais são efetivos, claro, se você segurar eles até o vencimento, entendeu? Atualmente o Brasil está mais em pós-fixado por conta dos juros que estão nas alturas, todo mundo está surfando nos juros altos, entendeu? Mas só que se o mundo girar e a desaceleração econômica começar a bater, então a gente começa a se posicionar em pré-fixado para segurar a nossa rentabilidade no topo, ao passo em que você começa a ver a renda variável mais instável, mas só que é nesses cenários que você começa também a achar boas oportunidades, você começa a achar bons recursos em promoção. E se você investe com foco no médio a longo prazo, se você protege o seu dinheiro médio a longo prazo, então esse é um dos melhores cenários possíveis para você, entendeu? Ao passo em que, quando a gente fala de recursos naturais, existe ali recursos naturais, como por exemplo o ouro, que independentemente de qualquer crise, o ouro ele sempre se manteve ali estável. Então o ouro é um dos recursos naturais que pode acontecer a crise que for, ele sempre se mantém ali com o preço dele, o valor dele sempre ali firme. O petróleo ele vem perdendo valor por conta da alta oferta que está tendo atualmente globalmente ao redor do petróleo, e é por isso que quando a gente fala de recursos naturais, o ouro, na minha opinião, é um dos preferidos por conta desse fator que, independentemente de crise ou de qualquer coisa, ele sempre está ali valorizado, sempre está ali com o preço dele fixo. Então é aquele negócio, em épocas de crise e desaceleração econômica, não tem como você focar em forrar o bolso de dinheiro. Diferentemente disso, o foco deve ser proteger o dinheiro que você já tem e basicamente seguir aí bisbilhotando para poder encontrar boas oportunidades. Então é basicamente isso. Claro que você deve estudar a fundo essa questão envolvendo alocação em tempos de crise, para você não fazer besteira com seu dinheiro, mas o overview dessa crise envolvendo Groenlândia, Estados Unidos, Europa, OTAN, Rússia, China e etc. é basicamente esse. Na minha opinião, essa questão toda ela não vai descambar para uma guerra entre aliados, nem muito menos em uma crise global. Mas se descambar, procure basicamente isso: proteger o dinheiro que você tem e buscar novas oportunidades. Estude sobre isso e não se preocupa, porque essas tensões globais elas sempre existiram, sempre vão existir, e foque basicamente em fazer essas duas coisas: proteger o dinheiro que você já tem e buscar novas oportunidades, buscar novas promoções. Se você fizer isso, você sobrevive a qualquer crise global, você sobrevive a qualquer
Até guerra mundial se tiver, você sobrevive? O seu dinheiro sobrevive? Eu já não sei você, né? Eu já não sei a gente, se a gente sobrevive a uma guerra mundial, mas o nosso dinheiro sobrevive. Então é basicamente isso daí. Se inscreve no canal, deixa o like pra nós, ativada no sininho e até a próxima.